A Arca da Aliança, um dos objetos mais enigmáticos e reverenciados da história, possui um significado profundo na tradição judaica e cristã. Segundo a Bíblia hebraica, trata-se de uma magnífica caixa dourada, ornada e repleta de simbolismo, que supostamente abrigou as 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos, as leis fundamentais que moldaram a moralidade e a ética de um povo. Contudo, a arca não é apenas um artefato religioso. Ela é também uma manifestação do poder divino, utilizada pelos israelitas em batalhas e em momentos críticos da história. Os relatos bíblicos descrevem suas impressionantes capacidades com histórias de conquistas e derrotas que giram em torno da presença da arca. No entanto, em certo ponto da narrativa bíblica, ela desaparece, tornando-se um mistério que perdura por séculos. Muitos acreditam que a arca foi destruída durante o cerco babilônico a Jerusalém em 587 a.C., mas há também aqueles que afirmam que ela ainda está oculta, esperando para ser redescoberta. Neste documentário, iremos explorar a história fascinante da Arca da Aliança, desde sua origem até suas possíveis localizações atuais. Vamos examinar as narrativas históricas, as teorias contemporâneas e o significado espiritual deste objeto reverenciado. A origem da Arca da Aliança. Embora a origem exata da arca permaneça envolta em mistério, a Bíblia fornece uma narrativa rica e detalhada sobre sua criação. No livro do Êxodo, após a libertação da escravidão no Egito, Moisés e os israelitas acamparam ao pé do Monte Sinai. Neste cenário, um evento sobrenatural ocorreu. A terra tremia, fumaça subia do cume da montanha e a voz de Deus ecoou, chamando Moisés para subir ao monte. Durante 40 dias e 40 noites, ele permaneceu ali, recebendo instruções divinas. Ao retornar, Moisés trouxe consigo 2 tábuas de pedra, nas quais estavam gravados os 10 mandamentos. Estas leis sagradas não apenas serviram como base moral para o povo israelita, mas também estabeleceram uma aliança entre Deus e a nação de Israel, prometendo que eles seriam seu povo escolhido, desde que seguissem suas instruções. Com a necessidade de um local sagrado para abrigar as tábuas, Deus ordenou a Moisés a construção da arca. A descrição fornecida era meticulosa e cheia de detalhes. A arca deveria ser feita de madeira de acácia, com dimensões específicas e revestida de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Além disso, deveria ter anéis de ouro em cada lado, onde longas varas poderiam ser inseridas, permitindo que a arca fosse transportada com segurança. O significado espiritual da arca. A Arca da Aliança não era apenas um receptáculo físico, mas um símbolo da presença de Deus entre o seu povo. No topo da arca, um elaborado tampo, conhecido como o propiciatório, apresentava 2 querubins enfrentando-se, representando a conexão celestial. Era ali que se acreditava que Deus se manifestava, comunicando-se diretamente com Moisés e, posteriormente, com o sumo sacerdote. A arca foi colocada dentro de um grande tabernáculo, uma tenda sagrada, onde apenas Moisés e seu irmão, Arão, tinham permissão para entrar. Esse local sagrado tornou-se o centro espiritual dos israelitas, um espaço onde a presença divina era palpável. A arca não apenas simbolizava a aliança entre Deus e seu povo, mas também era um lembrete constante do poder e da santidade de Deus. O poder destrutivo da arca. A Arca da Aliança era reverenciada não apenas por sua beleza, mas também por seu poder sobrenatural. Os relatos bíblicos narram episódios em que a arca foi utilizada em batalhas, servindo como um símbolo de vitória. Por exemplo, durante a conquista de Jericó, os israelitas marcharam ao redor da cidade, carregando a arca, e ao som de trombetas, as muralhas desabaram. Este evento não apenas destacou o poder de Deus, mas também estabeleceu a arca como um objeto de força e proteção. Entretanto, o manuseio inadequado da arca resultava em consequências fatais.
Há um relato no livro de Levítico sobre 2 filhos de Arão que fizeram uma oferta não autorizada à arca, resultando em suas mortes instantâneas. Outro incidente ocorreu quando a arca foi transportada de maneira imprópria, levando à morte de um homem que tentou segurá-la quando estava prestes a cair. Essas histórias demonstram que a arca não era apenas um símbolo de bênção, mas também um objeto que deveria ser tratado com o máximo respeito e reverência. O destino da arca, mistério e conjectura. O último relato conhecido da Arca da Aliança aparece na Bíblia antes da destruição do templo em Jerusalém. Quando os babilônios invadiram a cidade sob o comando do rei Nabucodonosor II, o templo foi saqueado e a arca desapareceu completamente da narrativa bíblica. A falta de registros posteriores levou muitos a especularem sobre seu destino. Alguns acreditam que a arca foi destruída durante a invasão, enquanto outros afirmam que foi escondida antes do ataque. Entre as teorias mais intrigantes sobre o paradeiro da arca estão as sugestões de que ela foi escondida em uma caverna no deserto da Judéia, de que está na Etiópia, ou ainda que permanece em uma câmara subterrânea em Jerusalém. Cada uma dessas teorias tem seus apoiadores, mas também carece de evidências concretas. Teorias sobre o paradeiro da arca. Caverna no deserto da Judéia. Um dos relatos antigos sugere que a arca foi escondida em uma caverna no deserto da Judéia por Jeremias, logo antes da invasão babilônica. O livro apócrifo dos Macabeus menciona que o profeta teve uma visão de que a arca seria destruída e, portanto, decidiu escondê-la. No entanto, essa história não é amplamente reconhecida em todas as tradições bíblicas. Etiópia. Outra teoria fascinante afirma que a Arca da Aliança está em uma pequena capela em Aksum, na Etiópia. Segundo a tradição, o filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, Menelik, trouxe a arca para a Etiópia, onde permanece guardada até hoje. Embora muitos etíopes afirmem que a arca está em sua posse, há ceticismo em relação a essas alegações, com acadêmicos sugerindo que isso possa ser uma construção mítica. Câmara subterrânea, em Jerusalém. Outra possibilidade é que a arca ainda esteja escondida em Jerusalém, dentro de uma câmara subterrânea sob o monte do templo. Maimônides, um famoso filósofo e rabino do século XII, escreveu que Salomão construiu uma rede de túneis para proteger a arca. Muitos acreditam que, como o templo foi destruído, a arca poderia ter sobrevivido, aguardando para ser descoberta. Conclusão: o legado da Arca da Aliança. Enquanto a Arca da Aliança continua a ser um objeto de fascínio e especulação, sua verdadeira localização permanece um mistério. O impacto cultural e religioso da Arca é inegável, e sua história é um testemunho da complexa relação entre Deus e seu povo. Se a Arca realmente existe em algum lugar, ou se foi destruída, o que importa é o legado que deixou para a história da fé. A busca pela Arca da Aliança não é apenas uma busca por um artefato físico, mas uma exploração do que a fé significa e do que representa a presença de Deus na vida das pessoas. As histórias e tradições que cercam a Arca são uma fonte de inspiração, lembrando-nos de que a busca pelo divino é eterna e continua a moldar a espiritualidade até os dias de hoje. E assim chegamos ao final da nossa jornada pela história fascinante da Arca da Aliança. Espero que você tenha se sentido inspirado e desafiado a refletir sobre o profundo significado deste artefato sagrado. A busca pela Arca não é apenas uma busca por um objeto físico, mas uma exploração da fé, da esperança e da presença de Deus em nossas vidas. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar essa jornada de descoberta e reflexão, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe suas opiniões e teorias sobre o destino da arca nos comentários abaixo. Queremos ouvir o que você pensa. Lembre-se, a busca pelo divino e pelo entendimento espiritual é um caminho que todos podemos trilhar juntos. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.